Olá, gente! Hoje nós vamos ter uma breve conversa sobre desmatamento. Vocês conseguem me ajudar a definir o que é desmatamento? Aposto que todo mundo aí sabe, né? Desmatamento é a retirada da vegetação nativa de um determinado local. E quais as principais causas do desmatamento? Eu poderia citar principalmente a expansão civil, que é o desmatamento para a construção de casas, apartamentos, a expansão industrial, né? A instalação de novas indústrias e aqui no Brasil, uma questão que nós temos muito acentuada também é o desmatamento devido ao agronegócio, a produção de alimentos e a produção de gado. Quais as principais consequências da retirada dessa vegetação, da retirada das florestas? Acho que a mais clara é a perda da biodiversidade. E nós temos que pensar em biodiversidade como importância intrínseca. São seres vivos, plantas, fungos, animais, que precisam ter o seu habitat respeitado, não é verdade? Além disso, diversos estudos que podem ser feitos para descobrir novos medicamentos, novos produtos estéticos, acabam ficando sem ser feitos, novos remédios ficam sem ser descobertos, porque a gente não sabe aproveitar essa questão da mata a nosso favor. Além disso, as florestas, principalmente a Amazônia, que é uma floresta muito densa, a Mata Atlântica, elas são responsáveis pelo sequestro de carbono da atmosfera, né, galera? Nós estamos cientes que a Amazônia ela não é principalmente, como dizem, o pulmão do mundo. Na verdade, a grande produtora de oxigênio para os seres vivos são as algas marinhas, mas as florestas elas têm essa importância do sequestro de carbono. Quando a gente pensa em carbono, a gente está pensando em efeito estufa, não é verdade? Agora, vamos pensar um pouquinho nas queimadas, né, galera? Que também é um assunto que essa época do ano, essa época do inverno, aqui no Sudeste, principalmente os meses de junho, julho e agosto, né, um período de seca, e a gente vê muitas queimadas. Então, quais são os principais perigos das queimadas? Um dos principais perigos é quando a queimada acaba dividindo o habitat em dois ou mais, né, gente? O que acontece? Você diminui o habitat, né, de uma espécie, reduz ela a um pequeno habitat, fica mais difícil dela conseguir alimento e ela fica mais exposta a predadores. Além disso, diversas espécies, como a onça-pintada, precisam fazer migração para se reproduzir, né? E se você desmata essa área e impede a migração desses animais, você vai acabar extinguindo essa espécie. Esse tipo de extinção, quando a gente separa o habitat, e que é muito comum por queimadas, vulcões, terremotos, né? Nós vamos chamar de extinção por deriva gênica, tá bom? É uma extinção em que você separa o habitat das espécies, ok? O efeito de borda. O que seria isso? Além da extinção por deriva gênica, a vegetação que se encontra na borda, né, que estava antes no interior da floresta e com a queimada veio para a borda, ela sofre mais ataques de novas queimadas e de desmatamento. Com isso você vai
reduzindo cada vez mais essa mata, essa floresta, por causa do efeito de borda, porque a borda, os vegetais da borda ficam mais suscetíveis a ataques. Nós temos aqui uma alternativa que se chama corredor ecológico, tá? Para minimizar mesmo o grande estrago que o desmatamento faz na vida dos animais, né? Então entre dois habitats que estão separados, você cria um corredor para que os animais possam estar migrando de um habitat para outro. Esse é o corredor ecológico. Além disso, gente, além de todos esses problemas, o desmatamento e as queimadas estão diretamente conectadas às mudanças climáticas, tá? Primeiro, nós já conversamos que as florestas fazem o sequestro do gás carbônico. E segundo, porque quando você retira aquela vegetação e ela fica no solo, geralmente durante a decomposição desse material vegetal, nós teremos a liberação de CO2 e as queimadas também liberam CO2, né? E quando o CO2, como eu disse, quando a gente pensa em CO2, a gente lembra de efeito estufa e aquecimento global. Só para a gente fazer uma repaginada, né, gente? O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural, tá? É ele que permite a existência dos seres vivos no planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, se não fosse pelo efeito estufa, na maioria das regiões do planeta, nós teríamos uma temperatura aproximadamente de menos 18 graus, né? Muito diferente dos 33 graus, que é a média que nós temos, né? Uma comparação que nós podemos fazer, uma analogia, é você pensar num carro, tá, estacionado e pegando muito sol, muita radiação, né? Os raios que chegam como radiação solar visível, eles conseguem passar pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. Porém, a radiação infravermelha, ela não consegue passar pelos vidros, ela fica ali dentro esquentando o carro, né? Então, o efeito estufa, ele é ocasionado principalmente por gases, a água, né, e o CO2, ele protege o planeta, ele protege os seres vivos, tá? Só que quando você concentra muito esses gases na atmosfera, o CO2 na atmosfera, né, você acaba fazendo com que esses gases com que a radiação infravermelha não consiga voltar para o espaço. Então fica muita radiação infravermelha aqui dentro do planeta, aquecendo o planeta, né? E causando o aquecimento global, né, gente? As florestas também, elas têm uma importância no fluxo de chuvas, tá? Aqui, principalmente a floresta amazônica, ela vai interferir no fluxo de chuva de diversas regiões do Brasil e também de alguns países vizinhos. A grande massa de água que é evaporada, né, das plantas, dos rios da floresta, acabam se condensando na atmosfera e indo para diversas regiões do nosso país. Então, ela é essencial para a manutenção do fluxo de chuva que nós temos, tá bom? Além disso, quando você desmata, você tira aquela vegetação que estava protegendo o solo. E quando vem a chuva, os ventos, né, acabam arrastando as partículas do solo, lixiviando aquele solo, né? Um grande problema nós temos, por exemplo, em diversos locais aqui do Brasil, que é o deslizamento de terra.
você retira a vegetação de uma encosta, de um morro, né? Aquele solo fica desprotegido e quando vem a chuva, aquelas partículas são arrastadas. Se tiver casas ali naquela região, é um perigo muito sério, né, gente? Essas partículas também, muitas das vezes, elas são arrastadas para rios, né? E se ela for capaz de se arrastar tanto que encha esse rio, ela pode acabar matando, assoreando esse rio. Para a gente estar finalizando esse bate-papo, gostaria de pensar com vocês algumas soluções, né, para essa questão. E eu vou trazer primeiro uma parte da entrevista que o João Pompeu, biólogo do INPE, deu ao MST. E depois eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Ele diz que é preciso a gente mexer na raiz do problema, ou seja, no sistema global de circulação de mercadorias baseado na exploração da terra e dos seres humanos. Nós sabemos que o desmatamento, todos esses problemas ambientais também são problemas sociais, né? Então, ligado à segregação de pessoas, na exploração da mão de obra. Quantas empresas estrangeiras, multinacionais, não se instalam no Brasil? Porque aqui, além da mão de obra ser muito mais barata, as leis ambientais também não são eficazes, né? Então, se torna uma grande vantagem para essas empresas estarem explorando as terras e o povo brasileiro, não é verdade? Mas para que mude essa questão do desmatamento, é preciso que as pessoas se interessem por esse assunto, pesquisem sobre esse assunto, né? Botem em sua rotina o reciclar, o reutilizar, separar o seu lixo, né, gente? Quantas pessoas vivem de catação de garrafas PET, de latinha, e quando a gente separa o nosso lixo, a gente está facilitando muito para essas pessoas também terem renda, né? Estamos ajudando o meio ambiente, então é muito importante separar o nosso lixo. Não jogar lixo na rua, porque o lixo que a gente joga na rua ele vai para o rio, vai para os oceanos, né? Economizar água, economizar luz, né? Isso daí já é clichê. Outro clichê é a gente votar consciente. Olha, eu sei que todo mundo já está cansado de política e eu também. Mas existem candidatos, sim, que têm projetos para o meio ambiente. E a gente precisa estudar esses candidatos e dar preferência a esses candidatos, não é verdade? Além disso, é importante que as mídias televisivas, digitais, tragam esse assunto para conscientizar a população, né? Ela não é a formadora da massa, né? Da informação da massa popular. Então, é importantíssimo que as mídias divulguem informações sérias sobre o meio ambiente. É preciso que o governo também crie políticas públicas para transformar a preservação em ganho financeiro, não é verdade? Há formas de ganhar com o sequestro de carbono que as plantas fazem, né? Há formas de a gente valorizar a agricultura familiar, turismo, né? Criar mais parques nacionais, áreas de conservação, não é verdade? Então, tudo isso são formas da gente estar ajudando. Além de denunciar também, gente, denunciar as pessoas que estão fazendo coisas erradas para os órgãos autorizados. Mas
Era sobre isso que eu queria falar com vocês, trazer um geralzão sobre o que é o desmatamento, né? Espero que vocês tenham entendido também o que é o efeito estufa, qual o problema das queimadas, né? A importância das florestas. Eu vou deixar um formulário do Google Classroom para vocês estarem respondendo como forma avaliativa. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Um grande abraço a todos, até logo!